Aí o Zubeldia fazendo ano que acompanhava ali desde os 4 anos o São Paulo e tal, deu aquela moral para a torcida. Falou também ali, né, do Alisson, que jogou uma barbaridade, e o Luciano. E já tem até um superchat aqui do nosso Éder Inácio. Manda aí seu superchat também pra gente, ó. Salve G4, alô torcedores, falem bem, falem mal, mas admitam, Luciano não pode sair do time, não vinha jogando nada, tinha perdido 2 gols e depois faz um golaço. Sempre muito decisivo. E aí ele completa, Alisson é um volante monstruoso, obrigado Dorival. Viva a ideia madre, soberdia e alegria, diz ele aqui, o Éder Inácio. Aliás, dispensado pelo Grêmio, que loucura que é a vida de um jogador, né? O Alisson, né? Lembra? Mas era o outro Alisson, era o Alisson um atacante. Ah, é verdade. O Dorival transformou ele no Alisson volante, que é de fato um outro jogador. É isso que eu tô dizendo, meio que um outro... Era outra posição. Outro jogador. E tudo que ele passou na vida pessoal dele, né? Sim, é outro jogador, é uma coisa impressionante. Parece que é outra pessoa, né? Isso. Impressionante. Mérito muito do Dorival, eu acho que mérito total do Dorival. E o Dorival falou. Ele é muito mais jogador nessa posição do que ele era um ponta comum. Até que o Rogério jogava como ponta e de fato tem sido um dos principais jogadores. Mesmo com a saída do Pablo Maia machucado, ele conseguiu manter o nível do meio de campo. Na verdade, né, Tironi, a partida de ontem foi uma prévia do que é um mata-mata de Libertadores. Pela circunstância, valia o primeiro lugar da chave, pela atmosfera, mais de 56 mil pessoas, pela devoção dos dois times. Eu, sinceramente, não acreditava que o Talleres jogasse com tanto interesse o jogo. Até uma pilha um pouco acima do que eu imaginava, talvez por conta de defender uma invencibilidade gigantesca. O Talleres não queria perder de jeito algum. 17, né? Depois de 17 e catimbou, e bateu, e reclamou, e foi, então transformou como se fosse um jogo eliminatório. Na verdade não era, né? Os dois estavam classificados. E acho que o São Paulo conseguiu vencer sem ser exatamente brilhante, mas sendo melhor que o adversário. Que é mais ou menos o desejo de um time que joga em casa uma partida contra um adversário de bom nível. A surpresa na escalação, a gente adiantou aqui, ia jogar o Juan e não ia jogar o Caleri. Todo mundo... Como é que foi? Qual a reação? Isso, já temos um corte. Exatamente. O Zubeldia optou pelo Juan pela questão da estrutura física do time adversário, que é impressionante, muito jovem, muito forte, para tentar marcar a saída de bola, abafar e pressionar, sendo que o Caleri não vinha atuando, estava afastado por uma condição na panturrilha. E acho que a estratégia deu certo nesse aspecto, né? Mas no primeiro tempo o São Paulo viveu dos seus dois laterais, viveu da jogada pelos lados, do Igor Vinícius e do Wellington. E aí a nossa grande dúvida antes do jogo era como é que se comportariam Luciano e Lucas juntos. E aí o Lucas foi para o lado direito e o Luciano jogou na dele. Isso ainda não é uma coisa, pensando para frentemente do Mancini, bem resolvida. O Lucas não é mais um ponta direita, ou ele vira, falando que o jogador se adapta, né? Acabando de ver o Alisson, depois de velho, virou o melhor volante do país, entre aspas. Ou o Lucas se reinventa e passa a ser um meia-direita, isso o Zubeldia deu como o Nestor pelo lado esquerdo, ou ele vai ter dificuldade. O São Paulo não funcionou, nem o Nestor um pouco menos, porque ele faz a jogada que origina o pênalti, mas nem o Lucas nem o Luciano jogaram bem o primeiro tempo. E o São Paulo viveu das jogadas pelos lados, com os dois laterais contestados, mais fortes, agudos, que incomodaram o Talleres o tempo todo, o Wellington e o Igor Vinícius. E aí saiu o pênalti do Nestor, o Lucas perde, o goleiro se adianta, repete o pênalti e o Lucas faz o gol. Ainda assim, no final do primeiro tempo, o Talleres teve uma chance, uma reclamação de pênalti pro Talleres na área do São Paulo, e aí a pilha no intervalo, briga com a polícia. Eu achei que o Talleres não fosse voltar pro segundo tempo, lembrou o Tigre, lá na final da Sul-Americana. A polícia brasileira, eu sempre olho. Aliás, no Morumbi, hoje acontece, em alguns outros estádios de São Paulo também,
a polícia não se mete mais com a torcida, a não ser em situações específicas. Não tem mais revista da polícia, a revista é particular, já melhora bem a coisa. E a atitude da polícia com os jogadores do Talheres acho que foi inadequada, e os jogadores do Talheres com a polícia foi inadequada, e aí deu uma confusão total. Aliás, depois do jogo, aí vai lá, os caras do Talheres foram detidos e tiveram que pagar Por desacato. Por desacato à autoridade, aquelas coisas todas. Várias vezes ocorreram situações entre jogadores e times estrangeiros, sobretudo argentinos, com a polícia brasileira em vários estádios do país. Mas posto isso, o segundo tempo, o Talheres veio de novo com a faca entre os dentes, mas daí o São Paulo fez um bom jogo no segundo tempo. Bem controlado, melhor disposto taticamente. As trocas acabaram dando resultado. O Calheri entrou no momento correto e entrou muito bem no jogo. Talvez ele não tivesse gás para 45, mas para 60 ele teve. E aí, depois de perder algumas chances, o Luciano fez o 2-0, esse gol aí, belo gol no final do jogo, e garantindo o primeiro lugar para o São Paulo. É um time, o Zubeldia aí comemorando essa cena que viralizou, tal, né? Ele comemora os gols junto com os jogadores, mas é um São Paulo agora invicto nas mãos do Zubeldia, mas muito mutante, né? Você não consegue identificar o time titular. Ontem ele falou um pouco do que é o sistema dele, em números. Ele falou, 4-2-1, mas que pode virar 4-3-3, mas o Néstor, é aí que tá. Para não virar 4-2-4 e ser um time inviável, o Néstor, que era o Nestor da época do Dorival, faz mais ou menos o mesmo papel que fazia com o Dorival. Ele ataca pelo lado e volta pelo meio, né? Então ele faz mais ou menos a mesma coisa que ele fazia com o Dorival. Mas o Zubeldia vai ter um grande desafio a partir do jogo de domingo contra o Cruzeiro e na sequência do Brasileiro até voltar a Libertadores lá na frente, que é a perda de jogadores para seleções, sobretudo do meio campo para trás. E contra o Cruzeiro ele não tem, por exemplo, o Luciano, suspenso, nem o Igor Vinícius. Aí talvez o Lucas jogue no lugar que ele se sente mais à vontade. Então tem muita coisa ainda para burilar e para ajustar no time, mas o fato é que o primeiro período do Zubeldia, que acho que se encerra no domingo contra o Cruzeiro, ele foi bem aproveitado, né? Ele pegou o time zerado com 3 pontos apenas na Libertadores contra o Cobressal, conseguiu levar ao primeiro lugar, pegou o time zerado no Brasileiro, zerado não, porque o Milton Cruz tinha vencido em Goiânia, mas lá na zona de rebaixamento, e levou a posição intermediária e passou de fase na Copa do Brasil sem perder jogos. Então, a primeira amostra dele é muito boa. Muita gente aqui falando que, no estádio ontem, estava falando que, se não fosse aquela derrota para o Talheres na primeira rodada, estaria lutando pela melhor colocação geral e tudo mais, tal, mas enfim, já foi. Perder para o Talheres na Argentina, esse Talheres hoje é perfeitamente normal, para qualquer time, podia ter o Palmeiras, o Atlético, aliás, é isso o Flamengo. Que eu ia ponderar, São Paulo não ganhou de qualquer um, assim, agora, final de semana, segurou um 0-0 jogando melhor que o Boca dentro da Bomboneira, há 2 semanas meteu 3-1 no Independente, tô contando só os 2 grandes ali do país, há 1 semana e meia meteu lá 3-1 no Independente dentro do estádio Libertadores de América. É um time muito bem organizado, bom talentos. O São Paulo não ganhou de qualquer um, não. Acho que ficou claro para mim isso. E o Fernando lembra que, como o Núñez será a final da Libertadores, teoricamente é melhor para qualquer time enfrentar o River na semi do que na final, pois pelo menos poderia jogar uma em sua casa. Concorda, mas é verdade. Faz sentido. É um bom ponto. Mas e aí, Massa? Muita gente também falando da arbitragem, que teve um pênalti do Luciano não marcado e tal. Mais 2-0 pro São Paulo. A gente vai falar um pouco sobre a arbitragem também daqui a pouco. Vamos falar da arbitragem quando for a hora. Cara, pra mim é absolutamente... ficou claro que são 2 jogos, né? Dentro de um só. O primeiro tempo contra um time mais fechado, o São Paulo com mais dificuldade de criar, de chegar, né? E acho que vale essa lição, é o aprendizado para um próximo jogo, para umas oitavas, um mata-mata, quando você enfrentar um adversário fechado na sua casa, criar espaços para poder jogar,
Acho que essa pegadinha do Lucas pelo lado, isso precisa ver se o Lucas tem condições físicas de fazer isso. Acho que essa é a grande preocupação. Talento ele tem, talvez o Zubeldia tenha que buscar um jogador como o Nestor para fazer o trabalho que o Lucas não vai conseguir fazer na volta. O trabalho, e o Lucas pode voltar mais tranquilo por dentro. Não tinha o Caleri 100%, então é uma coisa para a gente ver como que ele vai montar o time. Mas me parece que o treinador do São Paulo vai rodar e não está muito preocupado com 11 titulares, o que ele está muito certo, né, de fazer. Mas o segundo tempo é outro, né, porque o adversário sai e gera espaços. E aí o São Paulo cresce, teve uma, duas, até o Luciano fazer o gol, a terceira chance de matar o jogo. Mata o jogo, mata o confronto, faz 2-0 e aí acabou. E acho que é uma evolução grande do São Paulo. É uma diferença do Zubeldia para o Carpini, até na imagem, né, no jeito de ser. E isso traz confiança para o torcedor. E acho que o São Paulo se coloca assim entre os favoritos para chegar forte na Libertadores. Para mim, se coloca. A gente tem que lembrar, eu faço questão de lembrar porque é verdade, são fatos. O início do Zubeldia foi bastante facilitado pelos adversários, alguns fracos, outros tiveram jogadores expulsos logo no começo do jogo, mas isso não vai vir ao caso lá na frente. Pouca gente vai lembrar disso lá na frente, que deu colchão para ele trabalhar, e ele está fazendo o trabalho certo, correto até aqui. E aí, Vesta, você estava falando aí que foi pênalti e tal, o Augusto, o Arnaldo só reclama de arbitragem se for a favor do Flamengo. Seria pênalti e teria expulsão na Europa? Pergunta aqui o Augusto. O Arnaldo pode responder, mas você pode responder também, Bessone. Antes, o Massa me fez lembrar da cena do Carpini com o Ituano, fazendo com a orelha e tal. Uma coisa é uma reação como essa, por exemplo, num jogo de Libertadores contra o Tajeres, liturgia do cargo, né? Aí o Carpini elimina o Ituano lá em Itu e vai fazer assim pro torcedor. Não faz sentido isso que o Zubeldia fez aí, faz todo sentido. Pô, um golaço daquele. Tudo bem que eu acho que o goleiro também estava meio mal colocado ali, olhando pela TV, assim, me pareceu mal colocado, mas foi um golaço. Enfim, o Zubeldia sai num jogaço de Libertadores, com 60 mil pessoas quase no estádio, faz todo sentido. Aliás, um ticket médio alto, né? Quase 100 pau, né? Deu 5 milhões e pouco. Eu fiz a conta aqui, R$92. Eu achei um ticket médio bastante alto, inclusive. Com TV aberta. Com TV aberta, né? Mas o torcedor foi mesmo assim. Possivelmente vai impactar o jogo de domingo, né? Que aí vai ter pouco público. Porque o cara e hoje é feriado também, né? Então a galera... Menos público. Que eu quero. Sim. Provavelmente muita gente de fora que sabia que hoje tinha como voltar para suas casas e tal, sempre tem um impacto positivo nesse sentido. E como eu disse, a equipe não pegou qualquer adversário, né? Um time que vem muito bem, 17 jogos invicto, um time argentino. Todo o time argentino, a impressão que eu tenho é que todos eles são muito bem organizados. E olha que eu já vi, por exemplo, em vários jogos em loco, assim, no estádio, Racing, já vi vários jogos agora recentes, lá, os caras organizados, impressionante como a qualidade de um técnico argentino, dos times argentinos, assim, você pode pegar dos menores ao maiores. Eu fiz uma transmissão tempo atrás, era um time de terceira divisão. O time não só era organizado, como ele tinha 2, 3 tipos de falta batidas estratégicas, assim, ensaiadas. Cara, um time de terceira divisão com faltas ensaiadas e tal. Então, eu acho que foi uma vitória muito importante do São Paulo. A ver o que vai acontecer segunda na bolinha, né? Porque... Pois é. Aí, velho, puxa lá, bolinha, Flamengo. Você vai falar, meu pai amado, não adiantou nada ser primeiro, mas é do jogo. Acho que o São Paulo cumpre o seu papel. Antes da competição era o time que a gente imaginava que ia ser o primeiro. O Tajeres também a gente imaginava com ótima chance de ser o segundo. E dentro dos nossos prognósticos ali, realmente foi o que acabou acontecendo. Os lances da arbitragem, o jogo, o goleiro adianta um pouco mesmo, né? Você tem que estar com o pé na linha. Eu acho que o auxiliar não deu, né? Se eu não me engano, é o VAR que pega. Mas o cidadão tá ali exatamente para isso também, né? Convenhamos, ele tem que levantar. Ele tá na linha, ele tá vendo, por que ele não levantou? Mas o VAR acho que chama corretamente, e a falta do Luciano para mim é aquele típico falta que o cara vem de cima para baixo. Você pode até dar um 2 lance, mas que tem alguma coisa ali
que inclusive podia ter machucado o jogador do Tajeres, para mim é falta. Enfim, repito, podia ser 2 lances. Solada, para mim também foi falta, eu só tenho dúvida se foi dentro ou fora da área. Agora, ele não marcar a falta, para mim é que me chama atenção. Não marcou. Para mim foi falta e deu ponto. A falta, exatamente. E aí não tem como VAR chamar. O lance do primeiro tempo ainda, ele não deu a falta, exatamente. Então tá aí, né, galera? Então tá aí. Eu acho que foi um grande jogo do São Paulo. Como o Arnaldo falou, isso aí, cara, foi mais ou menos como vai ser no mata-mata. Contra time argentino ou contra time brasileiro, velho. Catimbado, jogo duro. Então, acho que é isso. É uma ótima vitória. Agora sim, eu digo que o trabalho do Zubeldia tá realmente dando muito certo, porque jogar contra o Thalés, 7 jogos sem perder, um time que você vê que organizadíssimo. Cara, foi muito difícil pro São Paulo ontem. Então, e a torcida do Morumbi, aquela pressão e tal, 5 milhões de renda. Então, ótimo desempenho do São Paulo. E essa vitória credencia o São Paulo, cara, a ser um dos favoritos. Ganhar, eu espero que ganhe, mas eu não sei, porque mata-mata é assim, cara. Você ganha, você pode perder. Ninguém esperava que o São Paulo ganhava a Copa do Brasil. Mas é um dos grandes candidatos. Eu digo pra você que a bolinha do São Paulo ali, ninguém vai querer pegar o São Paulo no sorteio, não, velho. Essa é a minha opinião. E grande vitória. Uma vitória para dizer que o São Paulo tá na Libertadores e, quem sabe, pode ser campeão. Nós podemos ser campeão dessa Libertadores. Nós temos um treinador e time para isso. Então se inscreve no canal, deixa o like, comenta sua opinião. Todos que é pra Band Esporte G4, link na descrição, bota um programa aí. E comenta sua opinião. E o São Paulo? Pode ganhar a Libertadores ou não? Valeu? Eu acredito que sim, e nós vamos ganhar. Vamos, São Paulo!